Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12. E vamos compartilhar esse texto aqui. E seja paciente, porque eu quero ler todo o capítulo, tá bom? E eu, assim, como um pregador que não mente, porque pregador mente, né? Não sei se você sabe. Ele fala, vou ler direto. Aí ele não lê direto. É o último versículo. Aí não é o último versículo. E por aí vai, né? Essa mentirinha assim que não destrói ninguém, né? Entendeu? Mas eu vou ler direto, tá? Do 1 ao 31. Me ajudem. Vamos lá. E vou tentar fazer uma leitura não muito corrida. Diz assim o verso 1 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Irmãos, quanto aos dons espirituais, isso é Paulo falando para a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo escrevendo para essa igreja. E por isso ele começa dizendo, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Fale comigo, igreja, ao bem comum. Amém. Verso 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente, a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Verso 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Vou repetir o verso 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Verso 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Repete comigo. Novamente, segundo. Amém. Verso 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com um decoro especial. Enquanto os que não são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo
dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Verso 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado, uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, Paulo falando, ora, vocês são um corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. Verso 29. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Responde comigo, igreja. Não. Amém? Eu vou repetir o verso 29. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Tem todos o dom de realizar milagres? Tem todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Amém? Esse texto é o apóstolo Paulo ensinando uma igreja que estava dividida. Esse texto sempre vai ser muito útil para nós, para que não haja divisão. Amém? A gente não precisa usar esse texto para pregar porque está tendo divisão. A gente pode usar esse texto para ensinar, para ministrar, para aprender sobre como não dividir. Esse texto, ele posterga o texto da ceia. Nós vamos ler daqui a pouco o texto da ceia, porque hoje tem ceia. Mas preste atenção numa coisa. O apóstolo Paulo estava escrevendo essa igreja, porque essa igreja estava dividida. Dividida entre os próprios cristãos. Era tudo novo para eles, tudo novidade. Tudo novidade. Porque existiam judeus e gregos. Existiam pessoas que nasceram, para você entender nos dias de hoje, que nasceram num lar cristão, que vieram lá, ó, por exemplo, meus filhos. Meus filhos, eu considero que eles nasceram num lar cristão, tá? Só que eu não nasci num lar que hoje eu chamo de cristão. Não quero fazer nenhuma alusão aqui, quem é cristão, quem não é. Estou falando baseado em nós. Então, eu me considero um cristão. Eu não nasci num lar como eu me considero hoje um cristão, mas meus filhos nasceram. Dentro dessa divisão, na igreja de Corinto, na igreja de Roma, na igreja da Galácia, aos Gálatas, aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Filipenses, e basicamente todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, em algum momento ele mostrava que todos eram um só agora. Amém? Que todos eram somente um. Esse texto todo, do verso 1 ao 31, ele se divide em duas partes aqui. Eu quero exatamente colocar para você, não que seja essa a regra da divisão desse texto, porque ele se completa, mas o que Paulo fala aqui, até o verso 7, ele fala de dom. Ele fala que cada um de nós temos um dom. Posso ouvir um amém? Eu não sei se você sabe de fato discernir qual é o seu dom. Agora, uma coisa você precisa entender: Deus te deu um dom. Você pode não saber hoje qual é, mas Deus te deu um dom, está na palavra. E Paulo diz isso aos coríntios. Ele fala isso aos coríntios. Eu vou ler de novo agora com uma velocidade maior. Preste atenção na leitura
Não precisa ler junto comigo, só preste atenção. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E aí ele fala no verso 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, em todos nós que estamos aqui, Deus plantou um dom em nós. Pode ser que algum tenha o dom parecido com o do outro, mas ainda assim nós somos diferentes uns dos outros, amém? Só tem uma coisa que não é diferente. O que é? O Espírito. O Espírito não é diferente. E o que nos une, na verdade, o que nos mantém vivo é o Espírito. Uma das coisas que nos mantém vivo e que nós não conseguimos enxergar é o Espírito. Algumas coisas nos mantêm vivo e a gente consegue enxergar por causa do nosso corpo, da biologia do nosso corpo. Mas o Espírito você não enxerga, mas é esse Espírito que te mantém vivo. Amém, igreja? Então, ele fala aqui, né, que há diferentes tipos de dons e há mesmo. Querido, deixa eu te falar uma coisa, eu não dou conta de cantar e nem você vai dar conta de me ouvir cantar. Vai dar ruim. Aí, de vez em quando, alguém fala assim, né, elogiando o Lúcio, por exemplo, na bateria. Pô, o Lúcio toca bem na bateria. Aí eu falo, puxou a mim. Mas o cara nem sabe, né? Mas aí, para não ficar aquela coisa parecendo que eu estou mentindo, não estou mentindo, estou só brincando. Aí eu corrijo rápido. Eu falo, não tem nada a ver, porque o máximo que eu faço é bater no painel do carro quando eu estou dirigindo. Quando eu estou dirigindo, eu tenho mania de ficar batendo no painel do carro assim, tum, 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 tum. E na perna também. Pastor Ângelo fala que eu, de vez em quando, um dia desse eu estava ali, e eu estava olhando para o nada, só que eu estava batendo na minha perna. E fiquei uns 3 minutos batendo. E eu faço um sonzinho, sabe, assim. Não é igual um baterista bom, mas de vez em quando eu faço um sonzinho. Eu não me lembro se eu estava com 2 pernas, ou nas 2 pernas ou em uma só. Eu sei que eu estava fazendo um som. Daqui a pouco, eu olho para trás e está o pastor Ângelo, atrás de mim, me filmando. Cara, ele chegou igual um gato, sabe, assim, para poder dar um bote, sei lá, um bicho assim, para dar um bote escondidinho. E aí ele ficou me filmando. E para piorar mais ainda, ele vai e me bota em algum lugar aí dessas redes sociais aí, em algum lugar aí que eu, né, aí eu falei para ele, vou te processar, hein? Vou te processar porque eu não gosto dessas coisas, não. Mas eu ali, no meu sonzinho, mas eu não sou bom nesse negócio. Se você esperar de mim que eu vá pegar o microfone aqui, nessas ministrações que a gente faz, né, aí eu tomo aqui o microfone da Paulinha, né, tomo no sentido, né, pego o microfone da Paulinha e agora eu vou cantar aqui no lugar da Paulinha, estamos ferrados, todo mundo. Eu estou ferrado e vocês estão ferrados, porque não vai sair nada, vai dar problema. Da mesma forma com os instrumentos, da mesma forma se eu tiver que mexer na mesa de som. Bem, no lugar dos obreiros eu já fui obreiro, no lugar do diácono também já fui diácono, né? E por aí vai. Mas que coisa maravilhosa é saber que Deus deu para cada um de nós um dom. E que coisa maravilhosa é saber, escute isso, que o Espírito é um só. Então não precisa ter divisão. Não precisa ter, desculpe o termo que eu vou usar, arranca-rabo. Não precisa ter dissensão. Não precisa ter contenda, ciumeira, não precisa ter esse tipo de coisa. Se você descobre o teu valor, o teu dom, porque o que é dom? Dom é uma palavra que ela está ligada à mesma raiz da palavra graça, no grego, no original. Da onde veio essa palavra? Essa palavra veio do grego, do original, onde o Novo Testamento foi escrito, na língua grega. Essa palavra, a raiz dela, uma palavra no grego, às vezes, a raiz da palavra serve para 3, 4 palavras diferentes. E a palavra graça tem a mesma raiz, ou a palavra dom tem a mesma raiz da palavra graça. Então, sabe o que Deus te deu? Uma graça. Ele te deu uma graça. E sabe o que é isso, gente? Meu Deus do céu, é muito mais do que uma promoção no teu trabalho. É muito mais do que você ser abençoado com alguma coisa que você quer muito. A graça é tudo que você precisa para você desenvolver o que você tem dentro de você. Os teus valores. O que você faz hoje
Não ache que veio de uma habilidade que você adquiriu porque você nasceu naquela família, na família Gonçalves, na família Silva, na família Machado. Eu nasci naquela família tem um DNA que é tendencioso para isso. Não! Não vem com essa história, não, porque isso aí, que bom que tem aquela família que é uma bênção, mas foi Deus que te deu o dom, Ele que te deu a graça. Então, eu posso afirmar aqui, que se o Lúcio dependesse de tocar bateria por causa de mim, estava frito. Ia ficar só na batidinha na perna, e nada mais. Da mesma forma que ele não precisa ser o que eu sou. Se Deus deu para ele o dom, que ele possa cuidar e zelar por ele, e tocar a vida, e assim é com qualquer um. Mas a diferença que faz para que não haja divisão, aí Paulo fala até o verso 7, Paulo vem falando, né? E aí ele fala, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Aí ele fala no verso 7, a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando o quê? Você pode aplaudir a Jesus por isso, queridos? Olha que coisa maravilhosa. Queridos, Jesus é maravilhoso. Jesus transformou a vida desse homem para que ele pudesse deixar essa mensagem guardada nessa palavra, que é a verdade suprema, absoluta, para que hoje, domingo, já estamos em fevereiro, no ano de 2019, a gente pudesse ouvir essa palavra, e ouvir aquilo que foi descrito por uma igreja lá atrás, dizendo o seguinte, a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito que não divide, o Espírito que sustenta o meu e o teu dom, o Espírito que suporta a gente, que entende as nossas limitações. Esse Espírito, ele vai ser manifestado na sua vida. Posso ouvir um amém? Queridos, olha só, se coloque à disposição do Espírito Santo de Deus, porque é a única ferramenta poderosa que pode mudar a sua vida. Mudar mesmo, mudar de dentro para fora. Mudar mesmo, com vontade de mudança. É só o Espírito Santo. Só Ele pode transformar a sua vida e te dar um novo entendimento, mudar a sua mentalidade. Não tem como. Só que o Espírito Santo é dado àqueles que creem que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador, amém? Então existe um caminho, e a Bíblia diz que Jesus é o caminho, para que você possa ter o Espírito Santo. Agora, quando você tem o Espírito Santo, ele se manifesta. Manifestação do Espírito. Sabe o que é isso? É uma ação. Manifestação é uma ação. Manifestação é um movimento que acontece diferente na vida de uma pessoa. Isso é manifestação, é alguma coisa se manifestando, é alguma coisa aparecendo, fazendo a diferença. Então, escute uma coisa, a sua vida é diferente, a sua vida em Cristo, ela é diferente, amém? Porque tem uma manifestação diferente, que é a manifestação do Espírito. Eu preciso entender isso. Por que eu preciso entender isso? Porque essa manifestação vai completar em mim uma obra, a obra da unidade. A obra da unidade. Que obra é essa? A obra que vai fazer o que eu tiver que fazer com o dom que eu tenho, visando o bem comum. Eu não vou fazer para mim. Eu vou fazer para o outro. Esse é o mistério. O dom foi dado para realizar algo para alguém. O dom foi dado para nos unir. Todos nós temos esse dom. Escute uma coisa, o dom que foi dado para você, mesmo que você ainda não conheça, você o tem. Esse dom te foi dado, sabe para quê? Para que você possa realizar algo para o outro. É o que eu estou fazendo aqui com você. Eu não sou melhor que você, mas eu tenho um dom. E aí, eu reparto esse dom com você. Ele não é meu. Ele é para o bem comum. Quando você vê um lixo no chão, o lixo não foi você que jogou. Mas por que você não pode pegar e jogar na lata de lixo? Porque quando você faz isso, você mantém aquele bem comum limpo, alinhado, arrumado.
Amém? Por isso que às vezes é difícil sentir a dor do outro, mas é possível sentir essa dor. É difícil eu sentir a dor que você está sentindo, mas é possível, por causa do amor que eu tenho por você, sentir essa dor. Eu não vai doer no meu corpo, mas vai doer no meu espírito. Por quê? Porque o espírito é o mesmo. E aí, se eu tenho o dom de curar, por exemplo, eu vou orar por você e você vai ser curado. Se eu tenho o dom de profetizar, eu vou profetizar sobre você e você vai receber uma palavra de vida. Se eu tenho o dom de te receber, de abraçar, de te acolher, eu vou fazer isso. De alguma forma, Deus vai intervir através da minha vida, na sua vida, para você. A gente precisa entender isso como igreja, porque é isso que a igreja é. Então, duas coisas. Uma é que nós fazemos para o outro. Eu recebo um dom para fazer para o outro. E além de eu receber para fazer para o outro, o dom me foi dado para nos unir. Olha que coisa boa, amém? Olha que coisa boa. Então, se tem dissensão, se tem divisão, o dom facilita a unidade. Eu estava ali dentro da sala amarela e quando a gente reúne lá, hoje tinham umas 15 pessoas. E a gente fica olhando. Então tem o pessoal do louvor, tem o pessoal, os obreiros e o diácono, tem o pessoal que ensina as crianças, tem os pastores, tem o pessoal da mídia, tem o pessoal do som, todos que de alguma forma vão realizar um trabalho no culto, ou em prol do culto, e para você, e para nós, no geral, estão ali nessa sala chamada sala amarela, porque ela é pintada de amarela, tá, gente? Então, perceba uma coisa, eu fico olhando e vejo, cada um faz uma coisa diferente, tudo por um bem comum, tudo por uma razão só, tudo para que o Senhor seja glorificado, tudo para que o reino dele seja implantado, tudo para que esse endereço mantenha aberto e as pessoas passem e falem, eu vou entrar ali é um lugar legal. Já tiveram pessoas que passaram aqui, teve um casal aqui uma vez que passou, dia 31, no culto da virada, eles passaram aqui, e estavam indo para a praia, de branco, indo para a praia, fazer não sei o quê, você também não sabe, né? Mas estava indo para a praia de branco, tradição, né? Eles passaram, olharam a igreja, e falaram, vamos entrar aqui, entraram e ficaram. Aquele rapaz se tornou professor de jiu-jitsu daqui da igreja, o cara era maçudo, o cara uma vez pegou o Jorge, deu uma gravata no Jorge, quase matou o Jorge. Não foi o Jorge não, foi comigo mesmo, gente, quase me matou. Uma aula que eu fui fazer, eu quase morri com o cara. A esposa dele, eles juntos ali, né? E aí ele recebeu uma proposta para ir para Israel, não é isso? Dubai. Quem quer ir para Dubai? Eu sei que ele foi para lá dar aula de jiu-jitsu. Olha como Deus abençoou a vida desse rapaz. Ele mudou o destino da vida dele. Eles não eram crentes, eles simplesmente entraram porque tinha um endereço, porque tinha toda uma estrutura, porque tinham pessoas trabalhando e fazendo alguma coisa para que essa estrutura tivesse montada para o bem comum, que é salvar vidas. Olha só, presta atenção numa coisa, nós estamos aqui hoje nos preparando para salvar vidas para Cristo, amém? O nosso conforto é esse. É muito legal estar aqui, é muito bacana, mas quando você passar pela rua, entrar no seu prédio, sentar no metrô, e estar no ônibus, e estar onde você estiver, o bem comum que precisa estar na sua mente é, preciso levar vidas para Cristo. Esse precisa ser o objetivo central da igreja. Paulo estava falando para crentes, preparando os crentes, dizendo para eles, vocês não têm que estar divididos, porque olha, cada um faz uma coisa, mas o Espírito é o mesmo, cada um tem um dom, mas o Espírito é o mesmo, cada um tem um ministério específico, mas o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, o batismo é o mesmo. Sabe para quê? Tudo por um bem comum. Não pode ter divisão no nosso meio. Não pode. Eu não posso achar que o outro é melhor do que eu. Vocês nunca podem achar que eu sou melhor que você, porque eu estou aqui falando agora para você, nunca. Não cometa essa loucura. Porque senão, você vai acabar perdendo o valor que eu tenho, e eu vou perder o valor que você tem. Eu não tenho problema de quando o lixo está fora do lugar, eu pego o lixo e boto na lixeira, eu não tenho problema com isso. Uma coisa que eu quero te dar um conselho,
é que o problema não está em você pegar um lixo e botar no lugar. O problema está em você não saber quem você é. E não saber o teu chamado, o teu dom, o teu valor como um profeta, como um sacerdote, como um levita, como um obreiro, como um diácono, como um membro dessa igreja. O que eu sou? Eu sou membro daquela igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. A Bíblia diz claramente que há um só corpo, amém? Presta atenção nisso. E aí eu não vou ler porque não dá tempo. O texto, a partir do verso 8, o texto começa a falar daquilo que é realizado a partir de, 2 pontos. De o quê? Quando, por exemplo, no verso 8, diz: pelo Espírito um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de curar. A partir daqui Paulo começa a falar: olha, vocês têm um dom, presta atenção aqui, ó. Vocês têm um dom, esse dom é dado a cada um, individualmente. Esse dom é dado pelo Espírito de Deus, amém? Então, todos temos um dom, presta atenção, todos temos um dom, foi Deus quem deu. Eu tenha recebido ou não, eu tenho entendimento dele ou não, Deus me deu. Eu já descobri meu dom. O meu dom, ele é manifestado pelo Espírito de Deus, amém? Então eu tenho um dom, e ele é manifestado pelo Espírito de Deus. E agora eu vou realizar alguma coisa. A Bíblia diz, do verso 8 ao 31, Paulo instruindo a igreja de Corinto, e o ministério Palavra da Verdade, e ele diz o seguinte: agora que você tem um dom, o Espírito é o mesmo, e você tem o Espírito Santo, e tem um dom, agora eu quero te ensinar uma coisa, igreja, você não está só, ok? Você não está só. E aí ele começa a dizer o seguinte: olha, você é um membro, ok? E o membro, ele forma um corpo. E quantos membros tem um corpo? Não vamos entrar nesse detalhe agora. Mas a Bíblia diz aqui uma coisa interessante. Olha o que a Bíblia diz aqui. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Wilson, vem cá, por favor, rapidinho. Magno, vem cá, por favor, acelerado. Olho do lado direito, mão. O olho não pode dizer à mão: quem é olho? Então diz para ele que você não precisa. Fala do jeito que você quiser. Deixa eu ver a tua cara. Tu está rindo para ele? Isso não é motivo de riso. Fica com raiva dele. Fala para ele: cara, que ignorância é essa? Pô. Não vai brigar aqui não. Agora, o Magno é a cabeça e o Wilson os pés. E agora você vai dizer para ele: não preciso de você. Tá rindo também? Tu tá com raiva? Então fala para ele. Em meio aos risos, é estranho, não é? É estranho a cabeça dizer para o pé: não preciso de você. É como, desculpa aqui a intimidade aqui, é como essa cabeça dissesse para aquele pé: não preciso de você. Mas está no mesmo corpo. Aqui ó, mesmo corpo. Paulo estava ensinando que essa cabeça, esse pé, faz parte do mesmo corpo. E que, de igual modo,
tem suas importâncias, ou a sua importância. A cabeça tem a sua importância, o pé tem a sua importância, a mão tem a sua importância, o ouvido tem a sua importância, você tem a importância. Amém? Era isso que Paulo estava dizendo. A importância que você tem quando você descobre que você tem um dom. Então preste atenção numa coisa. Você tem um dom, outro dom. O dom de ser cabeça, o dom de ser pé. Só que agora, e o Espírito que manifesta neles é o mesmo. Então o que Jesus fez? Jesus foi para a cruz e morreu na cruz e entregou a vida dele por mim e por você, para unir os dons. Os dons que estão aqui, ó, foram unidos pelo sangue de Jesus. Amém? Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei no início, quero falar agora e completar. A vida é dada pelo Espírito. A vida é dada pelo Espírito, amém? Mas olha só, nesse corpo corre sangue além do Espírito, corre água além do Espírito. E os médicos de plantão aqui, né, temos uma doutora aqui. Doutora, só me responde sim ou não. Se acabar o sangue do corpo desse rapaz, ele vive ou ele morre? Morre, né? E se acabar a água? E morre. 1 João capítulo 5. Coloca aqui para mim, por favor. Vai lá para o verso 8. Vamos direto para o verso 8. O Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. O Espírito que dá a vida, a água que dá a vida e o sangue que dá a vida são os mesmos. Amém? Só que, se você lembrar bem, a água é a palavra de Deus, o Espírito é o Espírito de Deus, e o sangue foi o preço pago por mim e por você. E por causa disso é que nós dizemos um para o outro: eu preciso de você.